Salve pessoal, beleza? Dessa vez eu tô chegando aqui com uma proposta um pouco diferente. Eu peguei 4 exercícios extremamente correlacionados do livro Stuart, volume 2, para tentar construir uma saga linear na resolução desses 4 exercícios, aumentando dificuldade e desenvolvendo conceitos, tá bem? Primeira coisa que está sendo pedida pra gente. A gente está sendo pedido uma coisa que a gente faz desde cálculo 1, que é o seguinte. Calcule uma derivada, dy sobre dx. Só que aqui tem uma pequena peculiaridade. A peculiaridade é o seguinte: y é uma função de t e x é uma função da mesma variável, t. Então o que é pedido pra gente? Encontre dy sobre dx quando a gente tem que x é uma função de t igual a t seno de t e y é uma função de t igual a t ao quadrado mais t. Beleza, como que a gente pode fazer isso? Como no mundo a gente sabe derivar y dx quando a gente tem uma coisa desse tipo? Y igual a f de x. Y é uma expressão baseada em x. Mas como que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai ter que usar uma pequena pilantragem, que é uma roubadinha, mas eu vou explicar devagar mais ou menos como que essa roubadinha funciona. Vamos lá. O que que a gente tem? A gente tem que y é uma expressão de t, mas a manha que eu vou usar aqui é a seguinte. A gente tem dy dt, dy de t sobre dt é igual a 2t, por regra de derivação de polinômio, mais 1. E dx de t sobre dt é igual a, pela regra do produto, derivada do primeiro vezes o segundo, que vai ser 1 seno de t, mais a derivada do segundo vezes o primeiro, que vai ser cosseno de t vezes t. Ok? Tá, mas no que isso ajuda a gente? A gente quer achar dy sobre dx. Mas o que a gente conseguiu? A gente conseguiu dy sobre dt e dx sobre dt. Mas eu vou contar um truque de mágica para vocês que a gente pode fazer. É uma pequena roubalheira, entre aspas. A gente pode tentar escrever a expressão dy dt sobre dx sobre dt. O que está acontecendo aqui? Se a gente pudesse simplesmente multiplicar por dt em cima e dt embaixo, os nossos problemas seriam resolvidos, porque a gente teria a expressão dy sobre 1 dividido por dx sobre 1 igual a dy sobre dx. Mas isso implicaria que a gente pode multiplicar e dividir infinitesimais como se fossem números reais quaisquer. A gente pode considerar decimais como se fossem c sobre a dividido por b sobre a. Aí a gente consegue escrever c sobre a, c sobre b. Tá bem, isso parece um pouquinho fantasioso, né? Eu nunca vi nada desse tipo. Infinitesimais não são as mesmas coisas que os números reais. Mas, normalmente, a multiplicação por infinitesimais ou divisão por infinitesimais está relacionada a operações. Como assim operações? Quando eu multiplico uma função f de x por dx dentro de uma integral, eu consigo uma operação que leva essa função f de x para uma f zona de x, que é a primitiva dela. Ou quando eu divido f de x por dx, eu consigo uma expressão da forma f' de x. Dividir ou multiplicar por diferenciais normalmente está associado a operações. Então, o que a gente pode ver acontecendo daqui? Quando a gente tem a divisão, entre aspas, dy sobre dt dividido por dx sobre dt, multiplicar por dt à esquerda, em cima, e dt embaixo, está relacionado a aplicar uma operação em cima e embaixo, o que consegue reduzir a gente, de fato, a dy sobre dx. Aqui eu quis dar um pequeno gostinho do porquê funciona a gente multiplicar por dt em cima e multiplicar por dt embaixo. Para você saber um pouquinho mais de detalhes sobre por que a gente pode fazer isso realmente, eu indico vocês a correrem atrás de um pouco de material complementar, estudar um pouquinho dar uma lida em como funciona um pouquinho de cálculo avançado, tá bem?
Mas, por enquanto, eu acho que essa explicação já está boa para o que a gente precisa aqui. Então, vamos lá. Sabendo isso, como que a gente pode resolver esse exercício? Eu vou deixar um marcador aqui para saber que é a explicação, e aqui vai ser a resolução. Tá certo. Eu tenho que dy sobre dt é a mesma coisa que 2t mais 1. E dx sobre dt é seno de t mais cosseno de t vezes t. Isso daqui é igual a dy sobre dt por dx sobre dt igual a dy sobre dx. Perfeito? Resolvemos o primeiro exercício. Esse 2 aqui eu vou pular, porque ele é praticamente a mesma coisa que a gente já viu aqui. Vamos para esse terceiro aqui. Esse terceiro vai exigir que a gente use essa expressão aqui para calcular a reta tangente à curva nesse ponto. Então vamos que vamos. X de t, aqui o exercício 3, 1, igual t ao quadrado mais 1, y de t igual a t ao cubo mais t. T à quarta mais 1, e y de t igual a t ao cubo mais t. E o ponto que a gente vai estudar vai ser t0 igual a menos 1. Bom, a gente quer achar a reta tangente a essa curva no ponto t0 igual a menos 1. Bom, a gente lembra de cálculo 1 como se calcula uma reta tangente, mas as coisas eram um pouquinho diferentes em cálculo 1. Em cálculo 1, a gente sempre tinha que y era uma função de x, certo? Aqui a gente tem que y igual f de t e x igual g de t. Y e x são funções de t. Mas vamos voltar para a expressão que a gente tinha para a reta tangente em cálculo 1. A expressão era: eu quero saber a reta tangente à função no ponto x0, eu fazia o seguinte: eu calculava dy sobre dx no ponto x0 vezes a variação em x, que é x menos x0, e eu somava isso daqui com f de x0. Como que a gente pode escrever alguma coisa análoga aqui? O que a gente vai escrever aqui, a gente tem que y e x são funções do parâmetro t. Agora a gente não tem mais funções no parâmetro x. Então o que que a gente pode fazer? A gente pode escrever a nossa expressão que a gente consegue para dy sobre dx em função de t, dy sobre dt dividido por dx sobre dt, multiplicado agora não pela variação em x, mas pela variação em t. T menos t0 mais f de t0? Não, eu quero saber qual ponto eu tenho em t0, ok? O ponto que eu tenho em t0 qual que é o valor? t0 eu tenho que x igual a, substituindo menos 1 aqui, 2 em t0 e y igual a menos 2 em t0. Mas, então a gente tem um ponto aqui. E vamos escrever aqui essa expressão. Vou validar essa expressão aqui primeiro. Vamos derivar esse cara daqui. dy sobre dt é igual a 3t ao quadrado dx sobre dt igual a 4t. Logo, a gente obtém, substituindo menos 1, igual a em menos 1, menos 4, e aqui 4. Um dividido pelo outro dá simplesmente o quê? A gente consegue dy sobre dt dividido por dx sobre dt igual a menos 1. T menos t0. T0 é o quê? T0 é
menos 1 menos menos 1 é igual a 1. E qual que é o nosso y de t0? Y de t0 é menos 2. Menos 2. Então, a gente tem que y de t, a reta tangente em y, é y igual a menos 2 aqui. Menos 1, menos t. Perfeito, pessoal? A gente conseguiu expressar isso daqui, expressar y em função de t, ok? Mas então, a gente consegue expressar y em função de t. E o nosso x? Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá? A mesma coisa para o x agora. O nosso x, ele vai ser o seguinte: dx sobre dy é justamente o inverso daquele produto. Qual que é o inverso de 1 dividido por menos 1? É menos 1 também. E o nosso x de t0 é igual a menos 2. A gente consegue, então, chegar na seguinte expressão para x de t. X igual a menos 1 vezes t menos menos 1 mais 1 mais 2, que é o nosso valor de x, 0. Então, a gente conseguiu que na reta tangente a essa expressão, a nossa curva, a reta tangente, será alguma coisa desse tipo. É menos t mais 1 igual a x de t. E y de t vai ser uma coisa do tipo menos t menos 3. Ok? Escrevendo aqui na forma vetorial da reta, a gente vai ter menos t menos 3 igual a x de t, menos t mais 1 igual a x de t, e menos t menos 3 igual a y de t. Essa daqui é a reta escrita na forma vetorial. Mas beleza, a gente tem agora y igual a menos t menos 3 e x igual a menos t mais 1. Será que a gente não consegue escrever isso daqui de uma forma y de x? Para isso a gente precisa de eliminar um dos parâmetros. Como que a gente vai fazer isso? Beleza? Vamos lá. Se eu fizer a seguinte coisa: y menos 3 igual menos t. E eu vou isolar aqui o menos t também em y mais 3, na real. Eu vou isolar menos t também na equação de baixo. X menos 1 igual a menos t. Eu consigo escrever tanto x quanto y em função de t. E esses caras são iguais, repare. Se isso daqui vale t e isso daqui vale t, eu tenho y mais 3 igual a x menos 1. Então, de fato, se eu passar esse 3 para cá, eu consigo que y igual a x menos 4. Eu consegui uma expressão que não é paramétrica para nossa reta tangente, depois de já ter conseguido uma expressão paramétrica vetorial para ela. Interessante ou não? Bacana. E agora que a gente já abordou esses dois exemplos, eu vou resolver rapidão, bate-bola, jogo rápido, essa última daqui.